Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Reconexão. A nossa meta, a nossa missão com esse podcast, com essa linha de podcast que vão vir, é trazer para você um pouco de informação, de esclarecimento, de histórias, de uma realidade tão importante que se torna cada vez mais necessária, que é o autocuidado. E nesse primeiro podcast, nós vamos iniciar com o tema Dói, mas não destrói, que é a importância da saúde física, emocional, espiritual e sistêmica no momento do luto. E o luto é uma situação, uma conversa, uma fala que às vezes se torna até um tabu. Quando a gente chega para uma pessoa e se descobre que alguém próximo faleceu, o que a gente quer o mais rápido possível é mudar de assunto. A gente quer tirar a pessoa daquele momento, mas na verdade não é pela pessoa que a gente quer tirar daquele momento. Na verdade é por nós mesmos. Nós não conseguimos suportar aquela conversa. Então esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje é para quebrar um pouquinho desse tabu. É possível falar. E muitas das vezes o que as pessoas precisam quando estão passando por esse momento é falar sobre isso. E muitas das vezes a gente não permite que a pessoa fale por isso. Então hoje, nesse primeiro podcast, dói, mas não destrói, se nós estamos preparados emocionalmente, sistemicamente, fisicamente, emocionalmente. E nesse primeiro podcast, nós vamos receber a Maria Helena e o Lucas, pessoas assim muito especiais que a constelação familiar me deu assim o prazer enorme de conhecer. Pessoas que são buscadores, não se sustentam, nada é suficiente, precisa ser buscar. Não se contenta isso. Não se contentam com a mesmice. Não é porque todo mundo está fazendo aquele caminho que eu preciso também fazer. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado pelo sim de vocês para esse desafio. E eu gostaria de inicialmente que vocês se apresentassem. Quem são Lucas e Maria Helena no mundo? Fiquem à vontade, quem de vocês quiser começar. Lucas. Obrigado. Primeiro as damas. Obrigado, Vano. Meu nome é Maria Helena, sou farmacêutica, sou terapeuta materno-infantil também. Sou filha da dona Dora, do senhor Hamilton. Sou mãe da Maria Luísa, esposa do Renato. E também me encontrei uma buscadora também. E essas buscas têm me trago muita informação, têm me dado uma base muito boa e tem me ajudado bastante a passar por esse novo eu que eu estou descobrindo agora. Está sendo dias bem desafiadores, e está doendo, mas não está me destruindo. Realmente não está me destruindo. E perdas para mim sempre foi muito dolorido, muito desafiador. E por outros motivos sistêmicos também, eu descobri o porquê disso já nesse caminho buscador, e hoje eu estou conseguindo passar por essa fase de uma forma um pouco mais leve. Então, eu acho que esses últimos anos eu sou ainda mais grata a Deus, ao universo, porque se isso tivesse acontecido em outro momento, eu acho que eu não conseguiria nem dimensionar o quanto essa dor estaria possivelmente me destruindo, certamente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigado a você. E que bom que você pôde começar esse processo. Sim. Em momentos mais leves Mais antes. leves, com certeza. Para que agora esse momento fosse Sim. o mais leve possível, né? Não vou falar que tá leve, mas é o mais leve possível. É o mais leve possível, é o mais leve possível. É um processo que eu já comecei, eu falo que o motivo pelo qual eu entrei nesse mundo sistêmico, terapêutico sistêmico, eu falo que eu não consegui ainda achar a resposta. Para mim é muito interessante, eu diria. Mas ele me carrega, é um motivo que me traz hoje, até hoje, nesses últimos anos,
Mas eu já descobri tanta coisa, eu já me transformei, eu já busquei, eu já me autoconheci em tantos pontos, que aquele motivo inicial, não que ele perdeu a importância, mas e ele continua me guiando, mas ele já não é o topo, ele já não é o meu alvo, porque eu sei que até eu chegar lá, eu tenho ainda muito caminho ainda. E no momento certo vai acontecer. Mas o que ele me trouxe, o que esse caminho me trouxe de respaldo até aqui, para tudo que eu já passei nesses últimos anos, e um dos maiores, se não o maior desafio, que é esse que eu estou passando agora, não tem nem explicação, não tem, porque eu sei que por, por, por outras questões e por outras perdas que eu já tive, certamente essa teria me abalado de uma forma incalculável, certamente. Eu digo que essa busca pelo crescimento, pelo nosso desenvolvimento, ela é sem fim. Sim, Ela só termina a hora que a tampa do nosso caixão fechar. com certeza. Até lá, há a possibilidade de crescimento, de evolução, de nos tornarmos pessoas melhores, de fazer o Sim. meio que nós vivemos um lugar melhor. Sim. E é muito bacana, porque tudo ao redor e as pessoas percebem, e a gente se vê num momento, e eu estou me descobrindo ou me enxergando um pouco mais essa buscadora de informações, e eu vou envolvendo todo mundo. E aí eu já estou naquela assim, quer escutar? Escuta. Ah, não quer? Ah, pois é. Então é essa Maria que tem agora. Então, assim, aí eu vou envolvendo a família, aí eu vou perguntando, e aí eu vou falando. E aí, em outro momento, né, alguém chega e fala assim: ah, e aí, como é que tá as coisas? Eu falei: então, tá péssimo, tá horrível, tá doendo. Porque em outros momentos eu diria: não, tá tudo bem. Não, inclusive, não tá tudo bem, tá ruim, tá doendo. Aí, às vezes, as pessoas fazem uma cara assim, como se você tivesse a obrigação de dizer: não, que tá tudo bem. Então, você perguntou se tá tudo bem, eu tô te A respondendo, pessoa não está. pergunta, mas não está preparado com a resposta, né? Exatamente. E aí a gente chega numa fase que eu não vou preocupar com a resposta dela. Ela perguntou, então, que ela esteja preparada para ouvir. Então, às vezes, assim, até hoje, depois, né, que a poeira não abaixa, né, ainda fica aquela, ainda tem muita neblina ainda, mas as pessoas chegam e perguntam e a resposta fala, ó, tá, agora eu estou me reconstruindo. Estou com um dia de cada vez com uma noite no meio. Então eu estou me descobrindo de novo, nessa nova versão de mim, onde que cada dia, cada situação, cada, cada momento, eu preciso me rever naquele momento de novo. Porque antes, para mim, era diferente. A casa cheia tem um outro ar. Ir na casa dos meus pais agora é outra versão. As perguntas da minha filha têm outro tom, né? Ver uma coisa que o meu pai gostava, tudo agora tem um novo significado, um novo tom, uma nova tonalidade. Então como você está? Então, eu estou me reconstruindo, eu estou me reerguendo, eu estou aprendendo de novo essa nova versão de mim. Porque eu falo que hoje a gente não é o que a gente foi ontem, mas uma situação dessa, ela te transforma, assim, te dá um tranco, né? Maior do que os que acontecem no dia a Só para a dia. gente contextualizar para quem tá acompanhando a gente, Claro. tem quantos dias que você se despediu do seu pai? Tem 19 dias. 19 Hoje dias. tem 19 Tá dias. pertinho, tá Tá pertinho a data. pertinho, tá pertinho a data. Eu falo que foi um deserto de 40 dias, exatamente, bem redondinho, 40 dias, e aí entre a gente iniciar todo o processo, com ele e até perdê-lo, né, fisicamente. E agora tem 19 dias que o perdemos. Então, assim, tem dias que a gente consegue respirar melhor e tem dias que não. Tem dias que são bem cinzas, com certeza. Não é fácil, é desafiador. Não é difícil, é É desafiador. desafiador. É desafiador. É desafiador. É como você disse, é aprendendo a construir uma nova história a partir dali, aprender um novo jeito de Um viver. novo jeito de viver. E um comentário que o Lucas havia feito sobre as memórias, né? Porque aí você chega num momento que você quer resgatar todas.
Eu tô me vendo Sim. muito nisso, muito no é como se você quisesse resgatar todas as memórias e colocar na sua cabeça de uma forma que você não quer perder nenhuma, nenhuma. Então, assim, você fica naquela busca de tudo que você tem até então, porque o que mais é difícil é o não construir mais. Eu acho que eu tô me vendo nessa nova versão de não poder construir mais. Então, é tudo que eu tenho, é o de 19 dias para trás. Uhum. Ainda bem que eu tenho, porque Sim. foram muitos anos, são muitas décadas de história. E eu sou muito grata a Deus, a Ele, ao universo, por tudo que eu tenho. E é muito precioso. Tudo que eu tenho do meu pai é muito precioso. E o não construir mais, o não poder construir mais é muito dolorido. E aí você quer resgatar cada pedacinho, sabe? Não esquecer de nada, não, sabe? E cada situação tem uma lembrança, eu brinco que cada chave de fenda e cada prego e cada parafuso tem um novo significado. Porque o meu pai era do tipo que se ele estava andando na rua e tinha um prego lá, ele pegava aquele prego para guardar, para que ninguém pisasse, para que um carro não furasse o pneu, meu pai era desse. E colocava o prego no bolso. Então, para mim, literalmente, fisicamente, até um prego tem um significado diferente. Diga assim: eu sou o meu pai Eu sou o meu pai. e ele continua construindo em mim. E ele continua construindo em mim. E essa história continua. Sim, sim. E essa frase sua, ela me conforta muito, porque todo o processo terapêutico que eu passei até agora e enxergar isso de uma forma muito clara, eu sou 50% meu pai, me dá uma força muito grande, porque ele está em mim. Mesmo que a gente, às vezes, muito infantil e muito egoísta, a gente quer eternamente eles fisicamente aqui, mas te conforta. Poxa, por que que eu tenho que procurar como se ele estivesse tão longe? Ele está aqui, né? Mesmo que a gente queira que ele esteja fisicamente, mas ele está aqui, metadinha. Então, vamos ser felizes com essa metadinha e tá tudo certo. E se preencher disso. E preencher disso, e pegar e segurar com toda a força, porque é o que eu tenho e que bom que é tudo que eu tenho, Que né? bom, Que bom. que Sou bom. muito grata, muito, muito, muito grata ao senhor Hamilton e à dona Dora. Muito bom. Quem é o Lucas no mundo? Lucas Martins, filho da dona Edna, do seu Baltazar, casado com a Lidiane, pai da Ana Luísa, do Davi Lucas. O Lucas que é químico, consultor, auditor, trabalha um pouco com a qualidade, né? E essa questão do buscador, eu fiquei me perguntando, né, quando surgiu isso, né? Na verdade, é uma construção, quando ela começa até desde criança, né? Desde criança a gente tem aquela ideia de, parece que tudo é eterno, né? Assim, você tem aquela visão das pessoas, né, que nunca vai acabar, né? Que fui fazendo essa reflexão e olhando esse ponto, né? Assim, quando eu enxergava as pessoas, parece que você não tem aquela visão que você vai perder, que vai mudar, que vai envelhecer, né? Então, essa reflexão, ela vem desde criança, né? Tava me pensando bem, assim, né? E quando fala das memórias, né? Meu pai faleceu já há pouco mais aí de 70 dias. Vai puxar a memória, você resgata aquela primeira, né? De quando é criança, de quando você estava brincando, dos momentos que marcam, né, a bronca que tomou, né, que ela foi algo que te fez crescer, todo o caráter, né, tudo aquilo que foi passado, né. Então isso eu vejo, assim, que essa busca ela vem, né, assim, a primeira, assim, que eu tive esse contato de ter uma perda, vamos dizer assim, né, foi do meu avô, né, então foi lá antes, foi aquele primeiro choque, assim, que eu estava novo, né, foi 2006, né, se eu não me engano, né, de ter esse choque de perder alguém próximo, né, ver aquela dor, aquele sentimento, né, de que você não vai ter mais, né, você ter aquele marco, aquela memória, e que a brincadeira que você tinha, você não tem mais, e ficava sempre aquela briga, né, dos sentimentos, né. E com meu pai, assim, foi algo foi repentino, né, então, assim, ele não tinha nada, né, não estava doente, então o dele foi algo, assim, muito rápido. Em 1 dia, 2 dias, em 3 dias ele teve, nem internou, e de repente, assim, você está no serviço, escuta uma ligação, fala só: "Vem aqui, seu pai não está bem", e de chegar no hospital ele já tinha falecido, não dá nem tempo nem de despedir, né. Então acho que isso que ficou, conversava isso muito com o Diego, né, de ficar aquele sentimento, né, de: "Nossa, eu não despedi", né, não estava ali com ele na hora, né, até eu fiquei até me cobrando disso, né.
E aquilo lá me causava, assim, nos primeiros dias, causou muito, assim, me fez muito mal de pensar dessa forma, né? Hora nenhuma eu cheguei a questionar, né? A gente questionar a Deus, por quê, né? Por que que ele foi assim? A hora nenhuma eu tive essa questão de ter esse questionamento. Acho que toda essa busca, essa construção, né, que veio lá de trás, com a constelação, vários outros caminhos também, né, que a gente busca, né, principalmente na fé, né, que a gente alimenta essa força, eh, trouxe essa reflexão, falou assim: "Não, meu pai ele tá bem, eu sei que ele tá a todo momento comigo, né, eu sou parte, né, tenho dele, da minha mãe, né, tá aqui comigo, e aonde eu vou, eu levo ele", né, então isso que começou a acalmar o coração, acalentar, porque a dor, né, aquela dor, assim, que você para e respira, de repente você vê que ele não tá ali, ela vem sempre, né, assim, sobe aquele, né, dá até aquele gelo no peito, assim, né, que a gente fala, porque, às vezes eu me pego, assim, ele mandava muita música, né, algo assim que a gente compartilhava, né, e às vezes eu me vejo, se eu vejo algo assim, hoje faço isso, essa semana mesmo eu fiz isso, né, de estar ali com algo na mão, de repente, "Ó, meu pai vai gostar disso aqui", você levar até o dedo ali para levar Uhum. para ele, você, "Nossa, ele vai gostar", e de repente você para, né, e vem algo assim que você, "Nossa, ele não tá aqui", né. E uma forma, assim, de poder, né, de preencher era de resgatar essas memórias, né. Até na missa de sétimo dia dele, eu falei: "Ó, vou escrever uma", ele falou: "Ó, vamos escrever uma mensagem?" Eu falei: "Vou escrever, vou tentar ler", até conseguir ler. Mas, assim, o que que foi importante para mim essa mensagem, que eu falo para todo mundo, de resgatar as boas lembranças. No que eu comecei a escrever, eu fui vivenciando aqueles momentos com ele e da história dele, né, de tudo aquilo que ele passou para mim, né, para as minhas irmãs, de ter, assim, se eu olhar, é como se estivesse olhando um filme realmente, né, e quando eu pôr isso no papel, escrever, sabe, assim, honrando a vida dele, me fez bem. Me fez bem que na hora que eu cheguei no final, assim, que eu escrevi, falei: "Nossa, né, que história maravilhosa do meu pai". Que orgulho, né, de ler essa história, né, de ter ele como pai, né. Eu falo, a gente quer a presença física, né, a gente quer estar ali, mas é algo que, vai acontecer com todos nós. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas vai acontecer, a gente não quer, né, justamente por essa dor, né, por aquilo que vai, né, causar, né, nossos corações, nossa família, porque muda tudo, né, assim, a partir do momento que você não tem mais a presença da pessoa, né, igual a presença dele, o impacto que gera, assim, na vida de todos, assim, você vê realmente o tanto que é marcante, né, a presença, tudo que a pessoa representa, e chegar na casa, você sentir o cheiro, você olhar uma foto, né, você saber que não tá ali. Os primeiros dias eu até chegava na casa dele, eh, eu ia nos quartos, assim, procurando, né, parece que dava aquela impressão que ele ia sair de algum lugar, né, que ele estava ali, e sentia ele ali, né, sinto Sim. ele ali toda vez que tá lá. Mas, assim, de ter aquilo ali, né, "Não, ele só saiu, ele vai chegar", né, sempre fica esse sentimento, né. Ele participava muito, né, na igreja onde ele participava também, a gente vai, você fica olhando nos bancos, assim, tentando procurar, né, às vezes mas sente a presença, né. Então toda vez que vem, às vezes vem aquela dor, né, o choro ele é diário, né, ele vem sim, né, e eu falo assim, as pessoas falam: "É segurar, não chorar, ser forte", ser forte não é esse lado, né, de segurar, né, o ser forte é assim, você tem que seguir adiante, mas a questão daquela força, né, que você resgata para seguir adiante como ele gostaria que fosse, né, de tudo que ele ensinou, né, desde criança, né. E eu vejo isso muito nos meus filhos, né, até o meu filho me marcou muito, né, eu lembro que no dia que ele faleceu, né, que eu falei isso, como que falo, eu tenho um filho, ele tem 4 anos e a minha menina tem 8. Né, de chegar e contar isso, eu ficava assim: "Nossa, como", a gente fica, né, como que eu chego e Sim. conto isso? Como que eu explico isso, né? E a gente explica no linguajar deles, ó, falava vovozão, né, porque tem os 2 chama Baltazar, né, só que um é mais baixinho, o outro mais alto, aí o meu pai era o vovozão. Vovozão virou uma estrelinha, né, então, assim, na hora que eu saí no carro, assim, falei assim, ele continuou brincando, a gente saiu no carro, assim, ele estava olhando pra cima, assim, né, falei: "Que foi, meu filho, você tá olhando?" Falei assim: "É lá que o vovozão tá?" Então, assim, isso é algo, assim, que me marcou de uma forma, assim, que, nossa, a gente tem que ter esse olhar também do que a criança tem, né, Sim. essa força, né, assim,
fala assim, não é aquela a ingenuidade, né? Mas assim, é aquele olhar sincero, né? De poder olhar e passar e ele estava ali, continuou brincando, aí teve um dia que ele virou para mim e falou que sonhou com ele. Falei assim, eu sonhei com ele estava brincando comigo. Então, assim, são algo assim que fica para sempre, né? Então, Sim. assim, que bom, né? Agradeço muito que ele esteve com os netos, Sim. né? Teve essa Sim. presença, eles sabem, né, quanto amor estava ali envolvido, né? Eu acho que, assim, toda de estar essa força, acho que de estar aqui falando, né, nesse momento, né, acho que até essa busca, essa construção, eu falo assim, é algo que é todos os dias. Cada um vive o seu processo, né? Cada um ele tem a forma do luto, né, ela tem que ser respeitada. Eu falo assim, a forma da gente tentar enxergar e de tocar a vida adiante é pensar um pouco nesse sentido, né, de boas memórias, honrar, né, a vida do pai e da mãe sempre, e para seguir adiante, para seguir fortalecido nesse sentido, porque, né, a dor e aquilo que vai tocar seu peito é para sempre, né? Isso é Sim. algo que eu falo que assim, hoje eu ainda não consigo ainda dormir bem, né? Mas principalmente nos últimos, sei lá, 50 dias, 60 dias, né? Dormindo 3, 4 horas por noite após o falecimento dele, sempre acordando no mesmo horário, né? 3 da manhã, 4 da manhã, vem o pensamento dele. E é algo que, assim, que eu mudei um pouco ali a forma de pensar, que nos primeiros dias, assim, a imagem que eu tive dele quando eu cheguei, que ele faleceu, que eu cheguei no hospital, ele já estava, o corpo estava até no necrotério. Então, assim, é o que eu não esperava nunca, né? Tipo assim, não esperava nunca chegar. E junto da minha mãe, assim, né, a gente rezando, até estava até junto com o padre, né, da nossa paróquia, e eu fechei os olhos dele. Então, assim, foi algo que marcou muito, assim, eu ficava com aquilo ali na mente, assim, só todos os dias. E eu conversei com outra pessoa também, né, até um amigo também, ele perdeu o pai e falou assim, Lucas, tira essa imagem da sua cabeça. Falou assim, eu perdi meu pai, eu cheguei no hospital e estava quentinho ainda. Sabe, isso eu fiquei com isso na cabeça, assim, tira isso, foca nas coisas boas, né, tira essa imagem, porque essa imagem, ela vai doer, você viu isso mesmo, mas não é essa imagem que seu pai queria que você ficasse ali, né, para ficar com isso na cabeça. E substituindo isso. Então, por isso que eu falo para todo mundo, faça o exercício. É fácil? Não. Existe um caminho, algo, né, algo só para seguir uma instrução e fazer? Não. Porque é algo que vem do coração. Sim. Ou se for para manter aquela cena, que aquela cena do fechar fique simbólica como aquela foi minha É despedida. despedida. Sim, Aquele foi o momento e a forma que eu encontrei de despedir. É dar um novo significado. exatamente. É fácil? Eu imagino que não. Mas é a gente encontrar significado para continuar. Sim. Isso a gente está honrando papai e mamãe. Que a gente honra papai e mamãe fazendo algo com a vida que eles nos deram. Sim. E é um ciclo, né? Então, até tem uma frase da Maria Helena que me tocou muito, né? Uma frase que ela falou alguns dias depois da despedida do pai dela. Ela falou assim: Diego, está estranhamente leve. Eu achei essa frase de uma maturidade tão grande, estranhamente leve. De certo ponto também, esse estranhamente está ligado ao que eu estou leve, mas não é o que as pessoas gostariam que eu estivesse, Sim. Uhum. né? Então está estranhamente leve. Para mim está leve, mas para o ambiente que eles esperam de mim, eles não estão nesse nível de raciocínio e consciência. Sim. Porque acho que a maioria das pessoas, elas esperam que pela proximidade que eu tenho, eu falo que eu tenho, porque ele está aqui no meu coração com meu pai, que talvez, eu não quisesse mais falar ou que eu me fechasse em copas, né. Mas não, eu falo do meu pai o tempo todo. Se tem alguma coisa: "Ah, porque a gente espera isso, né, o tempo todo que ele está em casa, a gente está esperando que eles cheguem, a gente está esperando ouvir a voz". Então, é um leve aqui dentro, é como se houvesse um sopro aqui dentro que te deixa leve,
mesmo que tudo ao redor esteja agitado, né? Eu tenho uma grande amiga que ela fala, olha, no meio do furacão não tem turbulência. E é a coisa mais certa que eu já ouvi. E era assim que às vezes eu me sentia nos primeiros dias e que às vezes eu me pego bem ali no meio do furacão. Parece que tudo ao redor, até ao redor da cabeça, tá tudo muito agitado, mas aqui dentro, no centro, tá leve, tá leve. Não quer dizer que não tá doendo muito. Tem, igual você falou, Lucas, tem dia que a gente se pega numa música, num gesto, num esperar, que a gente chora igual, né, igual uma bananeira quebrada. Chora muito. Mas aí eu me vejo quase. Aí você começa a se perguntar, mas não foi cedo demais? Mas não podia ter mais um pouquinho? Quase egoísta, né? De querer mais um pouquinho, mas aí alguém adulto chega e fala assim, mas esse pouquinho não ia ter fim, não? Uma hora esse pouquinho ia ter um fim, porque a vida não é eterna. Sim. Então aí você fala, não, mas foi o suficiente. Foi o suficiente. E aí você começa ali o seu lado adulto, um pouco mais racional, ali a conversar com a sua própria criança e falar, não seja egoísta, foi o suficiente. Né? E mesmo se fosse apenas um dia, também teria sido suficiente. Outro dia eu conversei com um amigo meu, a gente falando sobre isso, e ele falou assim, ele falando que ele não teve a presença do pai. Aí eu usei as palavras que a gente usa muito na terapia. Eu falei, se ele não tivesse te dado nada, assim mesmo ele ainda te deu tudo. Eu não tenho moral nenhuma para falar, porque isso foi mais de 40 anos com meu pai. Mas mesmo que você não tenha a presença do seu, ele está aí em você. Você é a pessoa boa, gentil, educada. É o que você é pela vida que ele te deu. Então, é o suficiente. E aí, eu falo isso para ele e já me pego na reflexão também, porque aí a gente dei tchau, entrei dentro do carro e falei, poxa Maria, mas que egoísmo, você acabou de falar isso, mas por outro lado, você queria seu pai mais um pouco. Mas é claro que eu queria, porque é o meu pai também, eu queria ele um pouco mais aqui também. Então, assim, você vai se reconstruindo e se pegando nesses pensamentos, e aí é por isso que eu falo, eu não sei por quanto tempo ainda, eu vou me reconstruir no sentido de, tipo, agora eu acho que dá para andar um pouco mais, sabe? Agora eu acho que eu já tenho uma nova versão um pouco mais organizada de mim. E a hora que você fala essa questão das crianças, eu me peguei muito em como contar isso para a Maria. A Maria tem 5, vai fazer 6 anos. E ela é muito pequena, e ela é muito sensível em relação a tudo que acontece ao redor. E no dia que aconteceu, eu me vi na mesma situação que você. E eu já não tinha dúvida nenhuma de contar para ela. E aí a gente viajou de Uberaba para cá, e daqui a gente ia para a cidade deles. E aí a gente pegou ela aqui de madrugada e fomos. A hora que chegou em casa, era, sei lá, 3 horas da manhã, a Maria começou a chorar. Maria Luísa chorava copiosamente. E aí eu cheguei para ela e falei, é a hora de eu contar para ela. Porque até então estava todo mundo naquele clima ali. E aí eu cheguei para ela e falei assim, você sabe por que você está chorando? E aí ela chorava. Ela falou, não, mamãe. Eu falei, é por causa do vovô. O vovô já não está mais aqui. A gente já estava na casa do meu pai. Falei, o vovô já não está mais aqui. O vovô virou uma estrelinha. E aí ela parou. No minuto seguinte, ela parou de chorar. E aí ela falou, mas o vovô não volta? Eu falei, não, o vovô não volta. E aí foi a hora de eu ter o equilíbrio de firmar aquilo que por dentro estava altamente destruído. Falei, não, o vovô não volta. Aí meu marido chegou, ficou perto, aquilo eu saí já ali. E aí no outro dia, no amanhecer do dia, aconteceu a mesma coisa, porque aí ela foi descansar. E aí durante ali a manhã, já estava acontecendo o velório, eu voltei para casa. E aí ela acordou e de novo ela começou a chorar, do nada. E aí eu perguntei para ela de novo. Falei, você sabe por que você tá chorando? Aí ela falou, não. Eu falei, então, a mamãe já te explicou que é por causa do vovô. Você lembra que a mamãe, tipo, para resgatar que aquela memória dela já tinha um aviso ali. Falei, então, é por causa do vovô. O vovô não mora mais aqui nessa casa. O vovô foi morar com o papai do céu. O vovô virou uma estrelinha. Então, é por isso que você tá chorando, porque o seu coraçãozinho já sabe. Você já tá triste. E aquilo eu chorava. E assim, e esses dias, os dias
que eu me pego mais, assim, mais chorosa, se tá na frente dela, eu tô chorando, porque é um sofrimento que ela também tá sentindo. Então, e aí ela, ali de novo, ela parou de chorar. Aí eu perguntei para ela. Eu falei: olha, a gente vai pro velório, porque ela já entendeu o que que é um velório. Eu falei: você quer ir? Porque eu senti que se eu falasse, ó, você não vai, e ela quisesse, é uma vontade dela. A Maria é muito de opinião. Aí ela falou: não, não quero. Eu falei: tudo bem, então. E aí aí a gente ficou ali revezando com ela. Passou. E aí, a hora que você falou da missa de sétimo dia, quando eu fui para a missa de sétimo dia semana passada, a gente tava ali brincando com umas coisas, e tinha umas coisas dele e tal, e a minha mãe pegou uma gaita que ele tinha, e só ele e a Maria Luísa que brincava com essa gaita. Um barulho daqueles dentro de casa com essa gaita, cada um soprava mais torto do que o outro, mas eles adoravam. E aí, antes da gente ir para lá, eu virei para ela e falei assim: Luísa, põe umas coisas suas dentro da bolsa pra gente ir pra casa do vovô. Ali no instinto de que eu sempre falo assim. Aí ela regalou os olhinhos e falou assim: pra casa do vovô? Tipo assim, né? Aquele jeito criança. Eu falei: então, a mamãe sempre vai falar que é a casa do vovô, porque o vovô não morou lá. Então, é pra casa da vovó. Ah, tá. Entendi. Aí ela entendeu que é normal a gente falar, porque até então ela não parou de falar sobre o vovô. Eu falei: a gente vai falar do vovô, o vovô tá sempre aqui com a gente. E aí a gente foi. E aí, ali passou e tudo, e no outro dia, no domingo, a hora que a minha mãe deu a gaita para ela, falou: olha, era do vovô, e o vovô sempre brincava. Os olhinhos dela brilhavam de tal forma, e ela soprava essa gaita de todas as formas, tipo assim, ela também sentia tudo isso, sabe? De ter um Uhum. pedacinho do vovô ali. E ela brincava: e eu posso levar? Eu falei: pode, a vovó deu para você, você vai levar, brincar até cansar, e depois a gente guarda, né? Mas o vovô certamente gostaria que você ficasse com essa gaita. E ela saiu brincando e pulando. Então, assim, a gente já vai construindo essa memória, que igual você falou, ela teve a honra de conviver ali com o avô, e mesmo quando ele estava doente, ela falava: quando o vovô volta, a gente precisa construir uma peça assim, assim, porque meu pai, com a história dos pregos, ele vivia construindo alguma coisa. E ela adorava construir com ele. Então, meu marido, sempre ensinou para ela o nome das ferramentas, das chaves de fenda e chave de boca e tudo quanto é chave. Então, assim, ela tem isso com ela, sabe? Então, a gente tomar esse cuidado com as crianças é muito importante, porque a gente não precisa guardar nem esconder, mas eles sentirem também. Claro que o sentimento é diferente, né? Mas tem o direito, né? Eles têm o direito. E aí eu falo isso muito para as pessoas. Eu falo: eu não vou deixar de falar, porque para mim é, é como igual que você falou, ele pertence, ele está aqui. Pertence, Não é sim. porque ele morreu que ele não está aqui. Tá aqui. Sempre, né? Quando eu faço o possível para você não entrar nesse assunto, quando eu faço o possível para a gente não conversar sobre isso, pensando que vai te magoar, eu estou excluindo de alguma forma. Sim, sim, Eu não permito que você puxe as suas memórias. sim. E aí eu tô sempre, tipo assim, de vez em quando, o dia que tá mais dolorido, aí eu falo, aí eu canto, aí eu escuto uma música, aí eu posto uma foto, aí eu coloco uma música que ele gostava, e é a minha forma de expressar, e para mim tá tudo bem. E se para mim tá tudo bem, tá Tá tudo, tudo certo. tá tudo certo, entendeu? E assim, e a gente vai reconstruindo. O que você falou de gerar esse entendimento que foi o suficiente, né? Na maioria das vezes, quando a gente atende terapia e tem a ver com papai e mamãe, é a gente trazer à tona essa questão, foi o suficiente. Sim, Porque enquanto a gente tá ali naquela música do Fábio Júnior, pai, meu herói, meu bandido, e a gente manter essa divisão, ou herói, e eu fiquei com a sensação de fiquei devendo algo, ou meu bandido, Bandido. porque acho que ele que ficou Ele ficou devendo algo. devendo. Enquanto a gente não termina esse dilema, o luto não termina, sim, porque ficou um assunto mal resolvido. Logicamente que a gente consegue resolver isso depois, consegue. Mas quando você já chega nesse momento com esse tema resolvido, aqui não existe débito e nem crédito, foi o suficiente. O que a gente conviveu no final, principalmente, foi o suficiente. sim, Foi lucro, foi bônus, sim, porque a experiência maior a gente já tinha sim. vivido.
É o acerto com a vida, né? É um Não me acerto com a deve vida. nada. Não me deve Deve nada. nada. Partindo do princípio de tudo que eu tenho, foi justo o preço a ser pago, né? Quando você Sim. fala ali da vida, tem um post de uma terapeuta, ela fala isso. E assim, é muito mais gratidão a tudo que eu tenho e a tudo que passou, porque quando eu olho para Maria hoje, e eu penso em tudo que eu passei, em tudo que o meu pai passou, e tudo que eu falo isso muito para minhas primas, porque eu acho engraçado que depois, não sei se as famílias de vocês são assim, mas na minha, se tem uma festa, ou mesmo em situação de luto, sempre vem os familiares ali. Uhum. E aí no dia seguinte, todo mundo se reúne, começa a conversar e tal. E aí a gente sempre falando, e eu sempre falo isso, e quer escutar, escuta, não quer, paciência. Eu falo, gente, a gente tem que honrar e agradecer a tudo como foi, exatamente como foi. E quando eu olho para Maria, e eu falo isso para os meus irmãos, para minhas primas, para meus primos, quando você já tem filho, isso ainda fica muito mais claro, muito mais evidente e muito mais provocador. Porque tudo valeu a pena quando você olha para eles. Porque se eles não tivessem passado tudo que passou, os meus avós, os meus pais e eu, ela não estaria aqui. Então pronto, então a conta tá justíssima, tá mais do que justo, porque se hoje ela tem a vida dela, foi pelo que eu passei, foi pelo esforço, pelos perrengues que eles passou, e mais ainda pelos perrengues que os meus avós passaram e todo mundo para trás. Então, que não tenha sido em vão. Jamais. Então, aí eu falo muito, eu falo, gente, então tá tudo certo. E aí ela vai fazer o melhor que ela tem, e aí a gente tem mais é que propagar isso para que nada seja em vão. Todo o esforço deles tem que valer a pena de alguma forma. E aí a gente ficar ali querendo um pouco mais, esticando um pouco mais, é muito egoísmo. É aí a hora que a gente fala, nossa, é muito egoísmo. Aí a gente remete assim, nossa, quer dizer que você não queria ele um pouco mais aqui? Não, tá longe de ser isso. É só porque eu não posso, eu acho que eu não tenho o direito de ficar pedindo a Deus, falar, nossa, que injustiça que foi já ter levado meu pai, ainda com 70 anos, eu podia ter um pouco mais, ele podia ter visto a Maria crescer, os outros netos crescerem. Não foi o suficiente. Ela viveu o tempo suficiente com ele, os outros netos viveu o tempo suficiente com ele, eu também, e pronto. Então a gente fica, a gente acalmar o coração e se aquietar, assim, eu não sei se a palavra seria se contentar, né? Ser grato ao que a gente tem, ao invés de lamentar o que a gente não Sim. tem. E esse ponto é interessante, porque meu pai conversava muito com ele, assim, de... Ele contava as histórias, está viajando, passa um lugar, remete à infância dele, né? E ele perdeu a mãe, praticamente nem conheceu ela quando ele com a minha avó, né? Ele tinha 1 ano de idade, né? E o pai dele, meu avô faleceu, e meu pai tinha 13 anos, né? Então aí eu sempre ficava imaginando, né? Assim, comparando como que era uma época, né? Você não ter a mãe, né? Praticamente, né? Não ter a presença, o pai com 13 anos, né? Perdeu, assim, como que era isso e tudo que ele trouxe para mim, né? Assim, como que ele criou, né? A mim, as minhas irmãs, né? Tudo aquilo que ele trouxe de valor, né? Todo o caráter, tudo aquilo assim que ele construiu, e eu olhava para trás assim, né? O que ele teve. Então assim, eu, né, honrava mais ainda, porque assim, né? Como construir algo ali que ele veio e teve que aprender, vamos dizer assim, a vida foi ensinando, né, os caminhos para ele de uma forma assim, que era uma outra época, que era assim, recursos diferentes. Eu ficava na cabeça, eu ficava pensando, né? Como que eram essas coisas, que muitas das vezes era com 13 anos que o pai dele faleceu, junto com as irmãs, como que ia cuidar, né? Assim, como que ia da casa, como que era, e as dificuldades que eram. Então, assim, e ver como chegou até agora. Então, assim, toda essa jornada, né? Esse caminho que ele trilhou, né? Eu ficava pensando, assim, nossa, né? A gente não consegue nem imaginar hoje tantos recursos como que tem hoje, como que não tinha. Então, assim, essa história, às vezes, como falou, a gente querer às vezes, o prolongar, né? Quanta coisa que eles viveram numa outra época e trouxeram e vem, né, trazendo as cicatrizes, as marcas, né? E construíram uma história bonita. É isso que a gente olha para trás e honra, e jamais é esquecido, né? Então, eu falo que, para mim, principalmente depois do falecimento, tem outros marcos, né? De algo a pensar em outras coisas de outra forma, de valorizar outras coisas, né? Uma delas é até a questão mesmo de carreira.
né, de olhar, né, valorizar algo ali, você parece que cria um marco, né, que você passa a enxergar algo com outro sentido. Assim, o que que realmente eh, tem valor, né, aquela música, né, Para Onde Eu Irei, né, que a gente, né, escutou bastante também, e realmente para onde eu irei, né? E o que realmente daqui para frente eu quero fazer, né? Então, assim, cria esse marco e faz ter uma reflexão, né? Eu lembro que, assim, tem uma frase, até o Joel J que usa, né? Fala assim, que não pode inverter a ordem, né? Saúde, família e trabalho. Eu ficava pensando nisso e depois do falecimento dele eu pensei nisso até com outro significado ainda mais forte ainda, né? De quanto a gente tem que dar valor na presença, né? Todos os dias, né? É um eu te amo, né? Que a gente deixa de falar às vezes, muitas vezes, né? Não deixar de falar, não deixar de estar ali junto, né? E lembrando aqui também, eu lembro com meu pai, os últimos 8 meses, né, eu também passei por um luto do desemprego, né? Que foi uma outra forma também, né? E foi um período assim que a gente sempre estava naquela corrida e na hora que veio o desemprego, veio uma forma assim que ainda me trouxe assim um tempo, né? Que vamos dizer assim que eu não tinha, né? Vamos dizer assim, e que me aproximou ainda muito mais, porque eu estava disponível ali junto com ele. Então, esse tempo ali, né, junto com ele ali, que eu não tinha, que a gente foi resgatando, de estar ali junto, aquilo lá de ir na casa dele, de repente, uma terça, quarta-feira à tarde, ele estava lá assistindo uma novela, foi chegar lá, sentar junto com ele ali, sabe? Você poder escutar, né, conversar. Eu lembro meu pai, nesse período também, meu pai, ele caiu, tinha fraturado a costela, um dia aconteceu isso, e até foi eu que fui né, eu levantei ele no chão de ir lá, a gente, depois no outro dia foi para o hospital, e a gente ficou o dia inteiro no hospital. A gente ficou lá de 8 até 5 da tarde. E quanta coisa a gente conversou ali no dia, né? Assim, de poder. E ele deixou ser cuidado, que ele tinha muito isso de ser o durão, né? Não queria ficar lá. O pavor que ele tinha realmente se tivesse que ir para o hospital internar, né? Acho que a forma como Deus Uhum. fez as coisas, né? E, e de deixar ser cuidado. Isso porque ele sempre cuidou de todo mundo, né? Assim, ele sempre se preocupou, ia até muito além. Então, isso quando a gente fala, quando você falou, né, Marina, da história, né, de viveu aquele momento, tudo que poderia ter, né, vivido, aproveitado, e realmente, eu Sim, acredito muito nisso, né, que é daquela forma que tinha que ser, né, daquele sim, jeito ali, né, de poder enxergar e valorizar tudo que foi, da forma que foi, de não ter esse egoísmo, assim, às vezes a gente quer, igual fala, que é eterno, né, que é a visão de criança, é eterno, sim, né, mas chega uma hora que vem, né, e eu falo, a gente não sabe quando, mas na hora que vem, né, não tem como falar que estar preparado, né, mas pelo menos, assim, ter a abertura para procurar algo ali que possa ajudar, né, primeiro de reconhecer, né, que necessita dessa Uhum. ajuda, porque senão fica evitando os assuntos mesmo. Alguém chega, sim. pessoas às vezes evita mesmo de chegar e de falar, né, porque senão, nossa, vou tocar no Sim. assunto do pai porque não vai... Sim, Pode ser que ele vai sofrer, eu não quero fazer ninguém sofrer. Exatamente, fala assim, não vou... vai remeter a memória, vai começar a chorar aqui perto de mim e tal, então assim... Na verdade, a gente não está preparado para a gente suportar aquilo. A gente, sim. a gente fala na terapia escutativa, né? Escuta que eu Uhum, estou interessado naquela conversa mesmo, estou sim, disponível. E aqui eu ouvi um termo outro dia, que é um neologismo, que é escuta suportativa. Eu não só escutar interessado, mas me colocar na posição de suportar o processo de te escutar. sim, Então, eu me coloco à disposição e muitas pessoas realmente não têm esse suporte. sim, Eu não suporto. Então, eu prefiro jogar para você que você não fale sobre isso e falo que é para evitar que você tenha essa angústia, mas é porque daqui dentro eu não dou sim, conta. Eu não dou conta. Exatamente. Então, eu interrompo o É. assunto. Mas muitas vezes a pessoa precisa falar para ela, o processo de luto dela ser mais leve, digerir. Tanto o Lucas quanto a Maria Helena, a gente pôde compartilhar momentos antes desses fatos. sim, A Maria Helena, umas 2 semanas antes, não foi? Umas duas, sim, 3 semanas antes, que quando seu pai descobriu que estava doente, você me procurou para a gente sim, conversar.
E naquele momento nós fizemos um momento assim de entrega, Sim, de realmente declarar que foi o suficiente sim, e entregar a ele, seja qual o destino fosse. sim. Foi um momento assim que me marcou muito, de você confiar naquele momento e que você se entregou e entregou seu pai. Sim. Foi o suficiente. E eu acredito que aquele momento, quando veio acontecer, aquele momento deve ter de alguma forma vindo à tona, Sim, tudo veio à tona. aquelas reflexões. Cada uma delas, cada reflexão. Então, assim, a gente teve uma oportunidade sem saber, né? Porque até aquele momento vocês não Não, sabiam da gravidade da coisa. E foi um momento que a gente pôde junto fazer esse encaminhamento, essa entrega. Aqui eu sou pequena. sim, Aqui eu não consigo te salvar, papai, mas obrigado. sim. Porque era uma. Eu sou muito. Eu falo que eu verbalizo muito, eu falo muito. E aí eu procurei o Diego porque eu me sentia tão impotente, tão de braços amarrados, e eu falava isso muito, e os meninos, meus irmãos, eu falo os meninos, né? Cada mão é os meninos. E era uma sensação de impotência tão grande, porque o quadro dele era muito grave e não tinha o que fazer. E isso ia travando a gente de tal forma que aí eu procurei o Diego e falei para ele, falei, "Olha, se tivesse uma solução, aonde ela tivesse, a gente ia procurar, a gente ia buscar. Dá vontade de sair andando por essa, a gente brincava, né? Pela Embiara, pegar essa rodovia e ir atrás de uma solução, mas não dá também. Então, a gente se vê assistindo e a gente não pode fazer nada. Então, essa sensação, ela era muito estranha, ela era de uma impotência tão grande e, ao mesmo tempo, nesse momento, eu me vi nela tão infantil também, de não respeitar também o destino dele e fazer o que me cabia, o que me era cabido. Porque nem tudo cabia a mim, né? E eu tinha que aprender ali a lidar com isso. E os meninos também, e a gente conversou bastante sobre isso. Sobre a gente também respeitar esse tempo dele, o destino dele, e a gente também se colocar no nosso papel de pequeno, de Sim. filho, de respeitar De também realmente impotente. de realmente impotente. Eles são grandes e eu verbalizo isso muito para eles. Eles são grandes e a gente é pequeno. Vamos cada um colocar no seu lugar. Então, cada um coloque-se no seu lugar, porque o seu lugar é leve, o lugar do outro é pesado. Então, talvez nessa busca incessante que a gente fez de tentar salvá-lo, não que a gente não deva fazer, óbvio, que a gente buscou Uhum. todos os recursos que era possível, todos os contatos, todas as pessoas que a gente sonhava em ter um contato, a gente ligava e a gente ia atrás de todas as soluções, todos os exames, tudo que era possível fazer. E aí chegou numa hora que não era possível fazer mais nada. E aí digerir esse não poder fazer mais nada é muito dolorido, porque a gente acha que a gente tem o poder do mundo ali nas mãos e a gente não tem. E aí vem essa sensação de impotência, né? De eu não posso fazer nada. Então, eu me recolho e me Eu coloco até no te meu falei lugar. uma frase que talvez no primeiro momento soasse até indiferente, né? Quando você me falou, Diego, tô passando por isso, estou me sentindo impotente. Eu falei para você, ainda bem, né? Não falei assim, Uhum, ainda bem que você está se sentindo impotente. Então você já percebeu. sim. E na hora que você me falou isso, eu falei, então eu posso me sentir impotente. Porque até então, eu falo que apesar dos anos a gente já vir construindo alguma coisa, no sentido de abrir um pouco mais a cabeça ali, enxergando a coisa com outros óculos, tem sensações e sentimentos que você fica pensando se tá certo, Será que eu tenho o direito de será se eu sentir isso? posso sentir isso? É bem isso Sim. mesmo. E quando o Diego falou, ainda bem, eu falei, então é normal, então eu posso me sentir impotente, eu posso me sentir incapaz de não fazer nada, então é isso mesmo? E o Diego, sim, é isso mesmo, você é pequeno e ele é grande.
Literalmente, coloque-se no seu lugar de filha. Ele é grande, você é pequena. E aí, quando eu me vi nessa situação, aí sim ficou leve o processo. Não tirou nenhum acréscimo da dor, que ela só teve a aumentar Sim. e doeu mais, mas ela seguiu não me destruindo. Que foi o tema que eu acho que são palavras muito, muito sábias, entre a diferença entre doer e não te destruir. Com Porque certeza. Porque é exatamente esse o processo. Porque quando a gente fala, quando a gente externa, às vezes pode passar a impressão de que a gente não está sofrendo, de que a gente não está sentindo. E dói muito. Dói Bastante. bastante. Mas quando a gente verbaliza, eu acho que a intenção também, quando a gente tem essa coragem de falar, é que todo mundo pode falar. É bom falar, porque você está no seu direito de externar isso e vai ficando leve. Eu tenho vários amigos que passaram por esse processo, e aí cai muito naquilo que você falou. Poxa, mas eles tiveram uma força, né? Poxa, eu deve estar aqui em algum canto, mas deve estar aqui. Eu vou achar ela em algum momento aqui. Eu vou achar essa força aqui dentro, porque e muita gente não enfrenta, não fala, né? Fica caladinha ali segurando a sua própria dor. Fala, filho, se dor for sair na fala, então bora falar. Perceba, então, se alguém sentar ao seu lado para desabafar, para chorar, não tenha receio. Essa pessoa, por algum motivo, escolheu você para desabafar, para chorar, porque era necessário. Sim, Então, não é você fazendo aquela pessoa triste. Ela escolheu você por algum motivo, para ser aquela pessoa onde ela vai desaguar e se esvaziar um pouquinho daquilo que está sim, doendo. Esse processo de esvaziamento. Esse é o processo de se colocar ao lado do outro. Empatia. É permitir que o outro se esvazie um pouquinho. sim, O copo está enchendo, alguém tem que ajudar, senão vai transbordar. sim. Senão vai Sim. transbordar. O Lucas também, não sei se vai se lembrar, são poucas constelações que eu lembro detalhes, mas há 2 anos atrás, a primeira constelação que o Lucas fez comigo já era um processo de despedida do destino do pai dele. Que o Lucas, como a gente falou, tal como a Maria Helena, é um buscador. Só que a busca dele estava doendo na época. Era uma busca, só que estava doendo. E aquele processo, a gente foi olhar. E lá naquele processo, a gente já começou um processo de despedida. E depois disso, mais recentemente, a gente pôde começar um projeto que a gente vai dar continuidade, vocês vão ficar sabendo ainda, que parte desse processo, desse projeto, envolve essa despedida. Só que essa despedida, independente do momento, se eles estão aqui, se já foram, é uma despedida. Porque para a gente viver a nossa vida, fazer os nossos projetos, continuar nossas missões, a gente tem de despedir dos meus pais. E essa despedida é uma despedida não material necessariamente, mas é uma despedida daqueles julgamentos, daquelas expectativas que eu alimento, as expectativas infantis. Então essa despedida de eu achar que poderia ser mais um dia, da despedida que tinha que ter sido diferente, da despedida de ele tinha que ter me dado mais, ou a despedida de eu tinha que ter feito mais também. Não foi o suficiente. Foi tudo como tinha que ser. Então, esse processo da despedida, que eu já inclusive comecei a fazer o experimento dele nos grupos, a gente faz essa entrega. Foi o suficiente. Essa frase marca muito. E vocês vão ouvir muita gente falar ela ainda. Foi o suficiente. E isso, no luto, faz muita diferença. Não tem débito e crédito, não tem saldo, não tem dívida. Foi o suficiente. Seja lá se o pai, a mãe, aquela pessoa que partiu, seja que foi a pior pessoa do mundo, foi o suficiente. Foi o que deu para ela dar. Mas o que ela deu 100% e foi perfeito. Sim. Foi a vida. Isso ela foi 100% perfeita. Porque se você não tivesse nem conhecido, teria sido perfeito. Então, o que tinha para dar, o resto foi bônus.
E aí que entra a nossa. É por isso que eu falo que às vezes a gente é meio ingrato, porque se a vida, tal qual, já foi o suficiente e a gente já teve esse tanto, se eu já tive a vida do meu pai e mais de 40 anos com ele, então como é que eu não vou ser grata? Se eu já tive a vida e mais todos esses anos de bônus. Então é muita gratidão. Então eu não tenho o direito, às vezes ali, não é que eu não tenho o direito de querer mais, é claro que ali humanamente você quer um pouco mais, mas é uma gratidão envolvida ali no mais, que é tudo que eu tenho, todas as fotos, todos os conselhos, todos os puxões de orelha, tudo é o mais. Então, quando a gente se veste disso, quando a gente toma isso, aí sim a gente se vê numa situação de realmente de muita gratidão. Porque eu lembro o Diego falar isso, falou, se ele tivesse Uhum. no outro momento de constelação, que eu falei, qualquer hora eu vou ter um cartão VIP, porque eu já fui lá tantas vezes, falei, que olha, eu já quero aquele cartão, tô quase no black já. É, que se ele tivesse dado a vida e você tivesse sido criado por lobos, já teria sido suficiente. E pronto. Ele E já teria o título, pai. pai, pronto. E aí você ainda teve a vida inteira, ainda teve tudo, todo o aprendizado, todo o sacrifício, tudo que ele pôde dar de melhor. E eu falo que a maternidade, a paternidade entende ainda muito mais o dar de melhor, porque enquanto filho a gente fica nesse papel de eu queria um pouco mais de tudo. E aí, quando você é pai, é mãe, você também olha e fala assim, mas eu faço o melhor. Você se dá o melhor. E aí, mesmo que lá na frente seu filho fala, nossa, mas eu queria mais. Aí você olha para trás e fala, mas eu também queria um pouco mais. E aí, então, quando você se põe nessa posição de adulto e fala, foi o suficiente, e com gratidão, porque ainda teve muitos anos ali de os bônus, né? Os créditos. Aham. E aí você, nossa, então, quieta, né? Coloque-se no seu lugar ali, fica quieto E e aqui nós pronto. estamos falando aqui, nós vamos abrir um outro parênteses aqui, de relações saudáveis. É o que nós estamos falando Sim, aqui até agora. Mas tem um outro lado também, que dá para ser o mesmo campo de visão, que é quando a gente tem relações tóxicas também. Entre sim, pai e filhos, entre mãe e filhos. Relações que talvez não são saudáveis de manter proximidade. sim. E eu falo muito isso também. Honrar pai e mãe, tomar pai e mãe, às vezes a gente confunde. Que a gente acha que honrar pai e mãe é amar o todo, amar inclusive enquanto me machuca. Tomar pai e mãe é tomar aquela vida que ele me deu e Sim, honrar essa vida. O restante foi uma pessoa normal tentando fazer o que dava. Eu vou magoar alguém um dia também, sim. né? Então, foi o suficiente. Agora, nessa questão de relações tóxicas, por exemplo, que às vezes não é saudável um convívio, é a gente olhar lá para trás. Deu a vida, foi o suficiente, o resto eu faço por mim. E às vezes tem muita gente que lamenta, que eu ouço também, o afastar dos pais, né? Quando você fala de relações tóxicas, eu tenho amigos também que às vezes não teve a convivência ou que crianças que estão crescendo longe dos pais. E aí, às vezes, a pessoa não tem a maturidade ainda para entender quando você fala, a hora que eu falo, que às vezes eu falo muito, eu falo, ó, afastar também é uma forma de proteção, porque foi o melhor que ele pôde fazer. Porque você não conseguiria ter ideia de como seria se essa pessoa estivesse perto. Então, não fique chateado de ter se afastado, não. Foi o melhor que ele pôde fazer, porque às vezes você cobra uma presença de que você não tem nem ideia de como seria. Então, só seja grato do jeito que foi e pronto. E às vezes, assim, eu já falei isso para várias pessoas e as pessoas ficam pensando assim, para a pessoa enxergar, às vezes, por um olho diferente, porque às vezes a pessoa quer tanto aquela presença que ela não tem nem ideia, nessas situações, o quanto ela poderia ser tóxica. Porque às vezes nem sempre o que brilha, o que reluz é ouro, né, o que Sim. brilha enfim. Então as pessoas também serem gratas até quando tem esse afastamento, né, esse não crescer junto. Parou ali na vida, deu a vida, Sim. porque às vezes a pessoa quer tanto isso que não tem noção quanto É o pode. reconhecer, né? Assim, reconhecer, entender, igual falou assim, envolve um processo muito de ter essa maturidade, né? Assim, de chegar no nível, não é que
a reconhecer, o amar, então é o reconhecer e honrar, né? O que a gente coloca, né? Não é, né, a gente falou antes aqui, né? Cada um tem o seu processo, sua forma de enxergar, né? E aquilo assim, uma relação que seja, né, igual falar, uma relação tóxica, aquilo que pesa, né? Guarda aquilo para a vida inteira, né? Muitas das vezes assim, o mal que vai estar fazendo vai estar com ela mesmo, né? De estar carregando aquilo, né? Aquele peso, né? E a história que seja do pai, que seja da mãe, aquilo é uma história que eles têm, que a pessoa às vezes não faz nem ideia de como foi, né? Como foi aquilo, como foi aquela vivência, ela, né, aquele peso que tá ali, ela não carregou. Mas assim, chegar no ponto de ter essa maturidade, né, esse esclarecimento para reconhecer, né, para tocar a vida adiante, né, honrar, né? Porque igual falou, o dom da vida é algo que recebeu, né? Não foi nada por acaso, né? Não foi algo que não veio do nada, né? Reconhecer isso para poder ir adiante, né? Acho que é essa que é um ponto ali que realmente pode definir um caminho para seguir bem para o resto da vida. Eu sei que não é fácil, né? Igual a gente falou, Uhum. cada um tem o seu processo, a forma de fazer, mas é importante para evoluir, para crescer. Muitas vezes o conflito interno que surge é o quê? Eu quero amá-los, né, só para a gente fechar a questão dessa questão de quando não é possível o relacionamento, a gente quer amá-los pelos que eles representam e odiá-los pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer. E entra Isso. naquele conflito. Eu quero amá-lo, mas ele fez isso. Como se a gente tivesse que amar o todo. Só é possível amar se for o todo. Não. Eu amo pelo que eles são e representam, pela vida que me deram. O que fizeram comigo ou deixaram de fazer, se faltou, eu deixo com eles a responsabilidade e decido não carregar. Sim. Porque o perdão nada mais é do que eu decido não carregar isso mais. Deixo com você a responsabilidade pelo que aconteceu. E isso também no processo do luto. Se eu entendo que ficou um débito, crédito ali, eu encerro ali essa situação. Se tem responsabilidades, eu deixo com o senhor aqui, deixo com a Sim. senhora aqui. Isso eu não carrego. Mas aquilo de essencial, eu levo comigo. E esse essencial que eu levo comigo, eu faço algo de bom disso. Eu vou para minha vida e vou te honrar lá. E ponto. Sim. E ponto. Abrindo um ponto aqui, Lucas. O Lucas é atleta, maratonista. Show. Conta aqui pra gente uma coisa. Como que a atividade física colaborou contigo nessa situação, nesse momento? Sim, sim, eu tenho, como falar, a prática do esporte, a corrida, né? Ela veio num primeiro momento, né, até ajudar a questão de ansiedade, essas coisas que a gente carrega, né? Então ela entrou na minha vida dessa forma. E eu até brinquei muito assim, quando teve os ocorridos aí, né, tanto da saída, né, de um emprego e tanto da morte do meu pai, o quanto você estar num lugar que você está conectado, né, de ter essa questão de você poder ir de um lugar para igual a corrida, eu gosto muito de montanha. Eu até falei nos dias assim, nossa, eu precisava ir para um lugar para chegar no topo da montanha e poder gritar, chorar, né, ter um local para fazer isso. E o exercício físico, ele ajudou nisso, né? Eu até tenho um amigo meu que a gente corre junto, e nos dias assim, eu já não queria mais correr, né? Assim, vem até num processo, nos primeiros dias ele falou assim, nossa, sabe, você perde aquilo ali, tudo assim, aquela vontade, falou assim, nossa, eu não vou. Ele falou assim, não, vamos, você vai junto comigo, eu vou, você vai. E foi tão importante, né, ter ido, né, ter feito isso, né, de chegar no... Aí foi realmente no topo, vamos falar o topo da montanha, né? De ali, assim, sentir, né, sentir a presença, sentir os sinais dele, né? Tem até uma música do Rosa de Saron que fala isso, né? Eu fui correndo com ela na cabeça, né? De sentir pouco a pouco os teus sinais. E, e da corrida, para mim, ela trouxe isso, né? De poder estar ali no local, quase com uma meditação, né? De poder abrir aquele momento ali de estar conectado e conversando com ele. Então foi um momento que eu senti isso, né? E acho que esse dia foi muito importante, principalmente para isso, né? De estar ali no local, de sentir a presença, né? Olhar para o céu, eu lembrava da estrelinha, né? Que meu menino falou, e de sentir, principalmente nesse contato com a natureza, né? De estar ali, de olhar e de enxergar os sinais e sentir a presença dele. Então, isso acho que foi importantíssimo, né? De ter um local para ir, para sentir, que você pode realmente, né,
chorar, ter seus sentimentos ali, né? Uma forma de poder fazer isso. Isso foi muito importante, né? Assim, eu vim até deixando de fazer, acaba que você se retrai, né? Você não quer, você acaba não indo. Mas foi muito bom, assim, o que eu já tinha e poder ainda juntar nesse momento. Sim. Esse amigo, agradeço ele demais. É até essa questão, igual você falou, de encontrar um lugar na natureza, algo maior, né? Até a gente já pode ligar a questão de espiritualidade. Sim. Esse algo maior, quando a gente tem certeza desse algo maior, né? Nós três aqui professamos a mesma fé, né? Nós três somos católicos e professamos essa fé na ressurreição, no eterno. Então, a gente, quando encontra e tem essa fé enraizada, a gente percebe que não é o fim. A gente percebe uma conexão com algo maior, que tudo tem um propósito maior. Sim. E que quando a gente vê um algo maior, os detalhes pequenos, eles vão meio que perdendo o sentido de preocupação, o Sim. sentido de ser, porque existe um algo maior. Da mesma forma, quando a gente resolve seguir alguns princípios, valores, morais, talvez o mundo não quer que a gente siga isso. O mundo quer que a gente vá por outros caminhos. Mas a gente decide bater o martelo e pagar o preço de segui-los. Sim. Porque a gente sabe o algo maior, o algo lá na frente, o algo a ser alcançado. Então, esse algo a ser alcançado, ele compensa o preço. Então, quando a gente fala de luto, de entrega, a gente acredita, a gente sofre de saudade, aquele aperto das memórias que vêm, mas a gente sabe que existe algo a mais, existe algo maior. Existe algo para a gente poder entregar. E que a gente pode se fortalecer nisso para dar seguimento. E como aquela música fala, para onde eu irei. Para eu seguir em frente, eu tenho que me despedir dos meus pais. Deixar algumas coisas para trás, porque senão a missão não tem como ser completada. Jesus, quando foi chamar os apóstolos, cada um teve que deixar alguma coisa para trás. Um, inclusive, queria, deixa eu pelo menos enterrar meus pais, né? Ficar pelo menos o tempo suficiente para eles fazerem a partida, aí eu vou. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque nós temos que despedir, porque o processo continua. Sim. Então, esse processo de despedida, que é o importante que a gente fala, né, Lucas? A gente não precisa esperar acontecer para esse processo de despedida acontecer. Esse processo de despedida ele pode acontecer quando eu deixo o julgamento de lado, quando eu deixo a cobrança de lado, quando a gente realmente vai acertando essa conta. Não é necessário e requisito o convívio presencial e físico, como a gente disse. Mas, às vezes, a gente consegue acertar a conta mesmo à distância e perceber que foi o suficiente. Volta a falar essa frase. Porque isso equilibra a conta. O caminho vai ficando leve, né? À medida que você vai entregando e que você vai despedindo, a sua jornada vai ficando leve também. E vai ficando mais fácil também, porque senão você vai no seu processo carregando um monte de coisa e quando eu olho para frente e eu olho para Maria, eu falo, eu tenho que resolver meus BOs para que ela não tenha que resolver eles para mim, né? Eu falo que Sim. quando a gente tem os filhos, eu tenho muito isso comigo. Eu falo, olha, cada um resolve o seu. E eu quero muito resolver os meus, ou pelo menos boa parte quanto for possível, para que ela não precise resolver eles para mim. Assim como deixar os pais, nesse sentido que você está falando, de você fica com o seu e eu carrego só o que é meu e fazer essas entregas do Sim. processo, deixa o nosso processo também mais leve. E talvez essa caminhada, essa jornada terapêutica, eu me vejo muito nisso, talvez cada entrega que eu tenha feito nesse processo todo aí, por isso que talvez hoje esteja menos pesado, porque eu já vim deixando muita coisa para trás, né? No sentido de cada um pega o seu próprio fardo.
seja ele em que nível familiar for, porque a gente vai trazendo, né? Vai achando bonitinho, né? Ficar salvando todo mundo. É? Ai, que bonitinho. Vamos salvar, né? E vai carregando, vai. Tadinho, né? Deixa eu tenho força, eu consigo. Consegue nada. E boa parte grande parte dos atendimentos que a gente faz, com a pessoa passando por algumas dificuldades, bloqueios, se resolve com uma frase. Querido papai, querida mamãe, eu não consigo te salvar. Essa frase resolve muitas questões, muitos bloqueios. Querido papai, querida mamãe, eu não consigo te salvar. Eu não consigo salvar a sua história, eu não consigo te salvar do seu destino. Sim. O que eu posso fazer é prometer que eu vou viver o meu da forma mais perfeita possível, Sim. o mais intensamente possível. E mesmo assim eu vou errar, vou machucar, vou ralar os joelhos, mas eu assumo a responsabilidade. Sim. Mas o seu destino, eu não consigo. Aqui eu sou pequeno. E se a gente se coloca pequeno, a gente pode olhar para eles de uma forma diferente. A gente pode despedir deles de uma forma diferente. Sim. Que com o passar dos anos, desde que a gente nasceu, é um processo de despedida. Cada um de nós, a partir do momento que nasceu, já é um processo de despedida. Já é a caminhada, Logicamente que a gente não precisa se agarrar a isso, essa verdade Uhum. absoluta. Mas é um processo de despedida. É. Desde o primeiro dia, nós estamos encaminhando para o último. E como que vai ser isso para a gente? Se a gente não começar a lidar com certa naturalidade com esse momento. Se fala que o constelador ele tem que lidar muito bem com a morte. Porque, querendo ou não, a gente lida o tempo inteiro com vida e morte. Então, se o constelador não lidar muito bem com a morte, quando chegar ao assunto de lidar com a morte com o cliente, o que ele vai fazer? Vamos mudar de assunto. Não precisamos adentrar tão profundamente nesse assunto. Tipo isso. E muitas das vezes o que precisa é fazer isso. É permitir que o choro venha, é permitir que a fala doída chegue. Isso vai diluindo o processo da dor. Então, até a intenção desse podcast hoje é isso, diluir, perceber que o falar e o outro permitir-se suportar dilui a dor do outro. Sim. Se eu permito que o outro busque a memória, momentos interessantes, agradáveis, aquilo vai deixar mais leve o processo. Então, a intenção aqui, quando a gente trouxe vocês, é para demonstrar que é possível ser diferente, viver esse processo. Não é que não vá doer, e como vocês mesmos disseram, dói demais, Muito. mas não destrói. Porque quando a gente não está preparado e a gente não se coloca pessoas ao nosso redor para colaborar, a gente se afunda e não consegue sair dali mais. Tem famílias que, com o falecimento do patriarca, famílias inteiras se desestruturam. Por quê? Não estava pronto. Estava esperando mais. Enquanto a gente, com eles aqui em vida, a gente não percebe, não tem mais nada para vir dali. O que está vindo é bônus. Mas não tem mais nada para vir dali. A gente entrega. Então, esse aprendizado que cada um possa levar para sua vida foi o suficiente. Sim. Foi o suficiente. Essa frase tem que ficar martelando. Porque aí a gente consegue despedir. Aí a gente consegue deixar algumas coisas para trás e seguir o nosso caminho. E quando você fala dói, mas não destrói, às vezes pode remeter muitas pessoas a falar, a quem já perdeu, tipo, não me destruiu não, porque eu tô vivo. Mas a pessoa está viva ou ela está vivendo ou ela está Sobrevivendo, né? Porque o fato de você perder alguém e ainda continuar respirando, o que necessariamente às vezes tem gente que parece que vira um zumbi, né? É sobre isso não destruir também, né? Não te destruir para a vida, porque você precisa continuar vivendo, mas vivendo no sentido profundo da palavra, de viver mesmo, de seguir vivendo. É claro que
continua doendo. Algumas pessoas já me disseram, falaram, olha, a dor não passa. Vai passar 20 anos, 30 anos, e a dor não vai passar. Mas você aprende a ser um pouco mais forte, porque a dor vai continuar do mesmo jeito. Mas esse não destruir, eu também penso muito nele, em o quanto é o destruir, entendeu? Não me destrói no sentido de não me afundar, mas eu também, eu preciso viver, porque senão tudo que ele fez foi em vão. Isso é muito importante. Tudo que Não ele foi em vão. não foi em vão. E eu penso muito nisso, não é só o me destruir ao ponto de eu ficar deprimido ou ficar num quarto escuro, não é só sobre isso. É eu continuar a vida no sentido de honrar aquilo que ele fez, porque todo o sacrifício dele, para que a gente chegasse onde chegou hoje, tem que valer a pena. Então eu tenho que, aos poucos, me reconstruindo, nos reconstruindo, para exatamente fazer o melhor com aquilo que a gente tem, e Sim. vamos nessa nova versão. E entregar aquilo que a gente não entende. Exato. Por exemplo, nós estamos nos aproximando agora de setembro, começa as campanhas de Setembro Amarelo. Campanha de prevenção ao suicídio, ao autoextermínio. A gente fica realmente impotente, porque muitas vezes a gente, num contexto desse, para quem passa com isso, a gente não compreende os porquês. Mas é a gente olhar, sinto muito pelas suas escolhas, mesmo que eu não entenda, mas eu respeito o seu destino também. Porque muitas das vezes a gente chega nesse momento e questiona também. Mas é o respeito pelas escolhas. Eu não entendo. Eu posso talvez não entender as suas escolhas, mas eu respeito seu destino para que eu possa também seguir o meu. Sim. Então, que a gente possa realmente olhar para a vida. A vida, e ela tem que ser dada continuidade. Principalmente quando a gente já tem filhos. A vida continua neles. O seu pai continua em você, seu pai continua em você, o pai de vocês continua nos netos, nos bisnetos, ele está lá plantado. Se você tem o seu filho na sua casa hoje, é porque tem uma sementinha do seu Baltazar plantada lá. Exatamente. Se você tem sua menina lá hoje, é porque tem uma sementinha do seu pai plantada lá. Sim. Então, se ele continua nela, vocês têm que continuar também. Sim. E é lá que a gente honra papai e mamãe. E assim a gente segue. Para a gente encaminhar para o nosso encerramento, vocês gostariam de deixar alguma mensagem? Sim, até assim, a mensagem é deixar assim, tudo, tudo que a gente trouxe aqui, né, assim, que todo esse processo, né, assim, o que cada um está vivendo, passando, o que a gente colocou, assim, cada um tem a forma de sentir, né, a forma de se entregar, né, para esse processo, mas principalmente de parar nesse momento, olhar para dentro, né, reconhecer, né, resgatar aquela, né, toda aquela essência, aquilo que está ali dentro, porque a dor vai ficar, ela sempre vai vir, mas igual a gente colocou aqui, de uma forma que, para ser leve, né, é todo um processo de entender, assim, que às vezes alguns sinais, né, que vão sendo demonstrados, né, que vão vindo, né, ao longo, a gente às vezes passa a entender só depois, né, que a gente passa a ter esse olhar diferente para a vida, né, às vezes não esperar visitar, né, esperar visitar, às vezes, que seja uma doença, que seja, né, perder alguém, né, para a gente começar a enxergar de outra forma, né, valorizar esse momento que temos, valorizar a presença, valorizar a família, os filhos, né, a esposa, né, se tem seu pai, abrace ele, fala um eu te amo, se tem sua mãe, abrace, fala um eu te amo, mas não espera para amanhã, né, a gente não sabe o dia de amanhã, então assim, de ter essa relação com a vida de uma forma diferente, né, de passar a enxergar diferente, né, não esperar acontecer, né, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer ao acordar, se eu vou acordar, de valorizar cada momento, né? Cada segundo conta para aquilo que a gente vai fazer para a vida. A gente pode viver bem,
fazer o bem, né? Cada um seguir ali também né, com a sua fé, com a sua crença, né? E fazer isso algo grande que vai te guiar e guiar seus passos para toda a sua vida. Eu falo, dói, mas né, com muita fé, com confiança, com força, é possível seguir, né, e sempre honrar e levar essas memórias, que é isso que vai trazer essa alegria, esse conforto no coração, né? Porque a gente carrega essa sementinha, né, que a gente tem, que a gente carrega para sempre. Acho que é todo esse legado, né, aquilo que a gente carrega, cada um poder levar e entender que esse legado ele é importante, a gente tem que honrar e valorizar, né, cada passo que der, entender o momento e seguir em frente. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela sua partilha, Lucas. Obrigado, Diego. Obrigado por aceitar esse desafio da gente tratar esse assunto aqui hoje. E eu acho que faz a diferença na vida do outro quando a gente percebe que é normal, é possível tratar de uma forma mais madura esse tipo de assunto. Obrigado mesmo. Sim, obrigado, Diego. Eu acho que o que fica hoje é gratidão por- pelo, pelos bônus. Eu falo que hoje eu estou aprendendo a ser grata mais ainda por tudo, por todo o legado que o meu pai deixou, por ver ele em cada parte de mim, da Maria. E assim, igual o Lucas falou, aproveita cada momento, sabe? Porque quando isso acontece, quando alguma coisa grave acontece, a gente não mede esforço. Eu falo que a gente estava conversando outro dia, meus irmãos, a gente fala, e eles verbalizaram isso, não ficou nada, porque meu pai sempre fez tudo o que era possível. Ele não media esforço para ajudar um amigo, se ele queria ir em algum lugar, a gente chamava, meu pai ia, tanto que muita gente falou: "Nossa, seu pai ficou doente, eu não consegui visitá-lo". E eu fiquei doente e eu não consegui e ele foi me visitar, mais de uma vez, mais de 2 vezes, e vários amigos relataram isso, porque foi um processo muito rápido. Eu falei: "Fica tranquilo", ele gostava de fazer isso, era uma pessoa extremamente prestativa. Então, assim, não deixa para amanhã. Isso que o Lucas falou, foram palavras muito bem colocadas, porque não deixa para amanhã, a gente não sabe, o que pode acontecer. Então, é muita gratidão hoje por tudo, a Deus por ter me dado um pai maravilhoso, que está aqui, que eu vou carregar para sempre, que me ensinou lições com todo o seu silêncio, que era o seu Hamilton mais caladão, mais na dele, mas que falava muito com o seu silêncio. O olhar do meu pai falava muito, era uma presença muito marcante, né. Outro dia eu estava falando com meu irmão, ele falou: "Meu pai ensinou muito mais com o silêncio dele, era mais calado, apesar de conversava, brincava, mas não era assim né, muito falador, mas ele falava com o jeito dele". Então, assim, segue o coração da gente é o que mais sabe das coisas, e só gratidão por tudo que a gente passou, pelos bônus, eu acho que para mim vai ficar muito isso, muita gratidão Pelos por bônus. pelos bônus, para mim vai ficar muita gratidão pelos bônus, porque é tipo assim, mesmo entendendo, eu vinha muito na minha cabeça: "Nossa, eu podia ter aproveitado um pouquinho mais", porque você começa a resgatar as memórias, né, e você começa a caçar no telefone as fotos que você tinha, as músicas que ele gostava. "Nossa, mas eu não podia ter tirado mais foto? Nossa, mas eu não estava nessa foto? Eu tirei a foto, mas eu não virei para mim estar nela". E aí você começa: "Não, você estava lá, a memória está lá, então pronto, pronto, para de ficar caçando pelo em Sim, ovo, né, estava lá, está na memória". Então assim, o processo terapêutico ele me trouxe, ele me preparou muito para esse momento, para passar isso de uma forma mais leve. Não menos dolorida do que qualquer outra uhum, pessoa, mas certamente mais leve. Obrigada. com certeza. Obrigado pelo seu sim. Obrigado pela sua partilha, por ter aceitado esse desafio, né? Com
uma data tão próxima Sim, ainda, mas a gente vê o nível da maturidade dos dois, o quanto esse assunto, mesmo a gente não estando preparado nunca, jamais, o quanto esse assunto já estava resolvido aqui dentro. sim. Eu acho que é por isso que fica leve, porque não pelo quão tão próximo, tanto que eu ainda falei, eu não sei se eu consigo ir lá falar sobre isso, porque como os dias estão, assim, tem dia que a gente tá super bem. Ah, tem 2 dias, sei lá, que foi, assim, um dia cinza, um dia que eu chorei muito. Sim. Ah, 4 dias atrás, há 8 dias atrás. Ah, não, mas há 10 dias atrás foi um dia mais leve. Aí no outro dia é um pouco mais pesado. Então eles vão oscilando e a gente vai se vendo assim. Sim. Mas a gente vai passando por eles com um pouco mais de entendimento, com um pouco mais de aceitação, talvez. O importante também é não negar passar por eles. Não. Não negar queimar, né? Não querer queimar fases. Uhum. Que fala, não, agora passou, deixa eu 100% viver minha vida. Não, tem um processo. Sim. Sim. Porque tem pessoas que não vivem o luto. Não, tá tudo tranquilo. Não chora uma lágrima. Passa 2 anos, passa 3 anos e de repente o chão some, surge aquela talvez depressão profunda Sim. e dali fica difícil de sair. Por quê? Porque não teve o luto. Sim. Não se permitiu o luto. Não teve ninguém para compartilhar. Não teve ninguém que ouvisse. E aí foi ficando guardado. E aquilo ali vai render os juros. Que te cobra E aumenta E que depois. te muito, cobra a né? conta depois. Sim. Então é importante a gente respeitar o processo. É dias bons, dias Sim. ruins, mas fazem parte do processo. Sim. Sim. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Então a gente percebe o quão é importante a gente cuidar de forma integral do nosso ser. Se conhecer, descobrir aquilo que nos torna frágil, descobrir aquilo que nos faz mais forte, porque assim a gente pode ir lapidando essa pedra. A partir do momento que eu sei que isso me machuca, isso me dói, eu posso lapidar isso. Por que que dói? Por que que machuca? Deixa eu entender isso, deixa eu dar um novo significado para isso. Eu sei que isso me fortalece. Como que eu posso fazer isso estar em mais áreas da minha vida? Sim. E isso só acontece quando a gente toma consciência de como a gente está funcionando. Como diria o Jung, até que você se torne consciente do seu inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar de destino. Isso é viver no automático. Sim. Estou vivendo. Agora, quando você começa a se conhecer, você começa a tomar as rédeas de algumas decisões. Não, eu sei como eu estou funcionando. Quando eu escolho A, eu estou escolhendo A por causa disso e disso e disso. Estou escolhendo B por causa daquela dorzinha que eu tinha lá atrás. Sim. Que quando eu vou tomar, eu não quero evitar, eu quero evitar aquilo. Quando eu entendo esse processo, eu posso tomar decisões de verdade. De adulto. Decisões de adulto. Então, essa é a importância do autocuidado. Da gente cuidar de uma forma integral. Saúde física, espiritual, emocional, sistêmica. Por que sistêmica? Eu saber o meu lugar no meu sistema, eu saber o meu lugar no meu clã. Aqui eu sou pequeno, aqui eu sou grande. Perante meu papai e minha mamãe eu sou pequeno, perante meu filho eu sou grande. Junto à minha esposa nós somos iguais. Nós temos papéis a preencher e assumir e realizar na vida. Se cada um está no seu papel e no seu lugar, fica tudo mais leve. Sim. Tudo se encaixa. Então, obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado a vocês que nos assistiram. Tá? Nós vamos ter outros podcasts com temas diferentes, sempre com a visão de trazer para você essa realidade tão importante, que é o autocuidado, de forma integral. Até mais, até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado.